paz do Senhor a todos. Vamos para a leitura diária de terça-feira. Hoje é 2 de junho de 2026. Não importa o dia que você vai escutar esse áudio, o desejo é que Deus fale ao seu coração através da meditação da sua palavra. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema Homens dos quais o mundo não era digno. E a lição deste domingo passado, no dia 31 de maio, foi a lição 9, cujo título é Jacó e Esaú, irmãos em conflito. E a leitura diária desta terça-feira ensina contra as dissensões. O trecho está em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13. Vamos ler. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque, a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Meus irmãos, a dissensão é um termo que descreve a discordância ou conflito entre pessoas ou grupos. Pode se referir a diferenças de opinião, crenças, valores ou objetivos que levam a um desacordo significativo. A dissensão pode surgir em vários contextos, por exemplo, na política, na religião, nos negócios ou nas relações pessoais. A dissensão pode ter um impacto significativo nas relações interpessoais, profissionais e sociais. Quando a dissensão não é adequadamente gerenciada, pode levar a ressentimento, falta de cooperação, divisões e até mesmo hostilidade entre as partes envolvidas. Também no mesmo texto aí de 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10, Paulo exorta claramente aos irmãos ali da igreja de Corinto, em relação a essas dissensões que geravam contendas e facções e grupos dentro da igreja, Estava fragmentando, estava dividindo, rachando o grupo de irmãos, cada um de um lado. Um se dizia que era de Paulo, outro se dizia que era de Apolo, outro se dizia que era de Pedro, outro achava que não era de ninguém, que era de Cristo, que já estava ligado diretamente a Cristo sem necessitar de ninguém. E o apóstolo Paulo exorta os crentes a que falem a mesma coisa e estejam unidos em um só pensamento e parecer, fundamentados no nome de Jesus Cristo. Essas divisões que tinham ali na igreja de Corinto, se baseava em quem? Em que cada pessoa se apegava a um determinado líder ou uma determinada visão teológica, como hoje também não é diferente. Vamos ver aqui para a gente resumir a nossa explanação. Os membros de cada grupo se identificavam com líderes específicos. Uns diziam, eu sou de Paulo. O outro, eu sou de Apolo. O outro, eu sou de Cefas, que é Pedro, Em vez de dizer, eu sou de Cristo, focado em Cristo, porque o outro que se dizia que era de Cristo, talvez também era um tipo de jactância ou de orgulho, que não se submetia, não achava que ele estava debaixo de nenhuma hierarquia. Não preciso de pastor, meu pastor é Jesus, Eu preciso de homem, comedor de feijão, Não vou obedecer doutrina de homem. Então tem gente até hoje que ele se acha de Cristo e que ele não depende de ninguém, que ele é o supra-sumo, que é Deus no céu e ele na terra. Esse se acha mais santo do que todos, É o pior tipo de crente que tem, irmão. Por ironia, é o pior crente, porque ele acha que ele já está flutuando, ele não pisa na terra, ele não peca e ele só vê pecado nas pessoas. Ele olha para você com um olhar de fogo. Tudo em você está errado. Sua fala está errada, seu olhar está errado, sua roupa está errada, seu cabelo está errado, Tudo em você está errado e só ele que é certo. É o tipo de crente que chega
se ele pudesse, ele criava um inferno para cada um e para jogar todo mundo. É um crente que não tem amor, que não tem caridade, que não tem comunhão, que não tem misericórdia, né? Que não tem paciência, que não tem mansidão, que não suporta, né, a fraqueza do fraco. Esse crente que ele arrota que ele é de Cristo, eu não sei nem o que é que ele está fazendo mais na terra, porque Deus vai ter que fazer mais um trono lá no céu para ele sentar, né? Porque é um tipo de crente que condena tudo. Ele só vê defeito, ele só vê erro, ele só critica, ele só condena, ele só acusa. Meus irmãos, misericórdia de um crente desse. Irmãos, tenha misericórdia, pelas misericórdias de Deus. Seja manso, seja humilde, seja santo. Se Deus santificou a sua vida, por que ele não pode santificar a minha também? Se o Espírito Santo te fez esse santarrão todo, por que o Espírito Santo também não pode santificar a vida do irmão? Porque você fica vendo só defeito no próximo? Você quer corrigir a vida dos outros a ferro e a fogo, na base do chicote, na base da pancada, na base da cajadada? Meu irmão, é o Espírito Santo que faz a obra na vida das pessoas. Você quer que Deus conserte a vida daquela determinada pessoa que você acha que está toda errada? Então ora. Não é você que vai corrigir, não é você que vai consertar aquela pessoa, não é você que vai transformar aquela pessoa. Quando você chega agredindo essa pessoa, condenando essa pessoa, criticando essa pessoa, você está empurrando ela mais para o inferno do que trazendo para o céu. Quer corrigir a pessoa, irmão? Quer que aquela pessoa seja uma pessoa transformada? Então ora, consagra a sua vida em favor daquela pessoa, não fala nada com ela, apresenta ela para Deus, que Deus vai transformar assim como Ele transformou a tua vida. Você não tem, irmão, condição de transformar ninguém. Quanto mais você fala, quanto mais você critica, quanto mais você condena, mais a pessoa se afasta da igreja por tua causa. Já pensou que triste, irmão, as pessoas saírem da igreja por minha causa? Né? Eu não vou porque eu não suporto aquele irmão é muito chato, aquele irmão só chega condenando os outros, aquele irmão não tem uma palavra de amor, não tem uma palavra de esperança, não tem uma palavra de paz, não tem uma palavra de alegria, tudo naquele irmão é inferno, é diabo, é pecado. Misericórdia, irmão. Foi para isso que Jesus te chamou, irmão? Não foi. Bom, então essas pessoas tinham um tipo de orgulho, né? Porque ela se apegava a determinados líderes. Não, fulano de tal, aquele pastor, né? Aquele pastor. Não, irmão. Todos nós somos humanos, né? Então não, agora aquele pastor porque fala bonito, porque prega bem, né? E fala sabedoria filosófica, né? Tem diploma, é um coach, é um influenciador, certo? Não. Esse aí despreza aquela pregação simples. O irmão simples, a irmã simples vai lá subir no púlpito, né? Vai falar, talvez falar algumas palavras erradas, que todos nós falamos o português à moda da casa, nós não sabemos falar o português, e tem crente que não gosta, né? Aquele irmão fala muito errado, misericórdia. Claro que a gente não deve falar errado também, né, meu irmão? A gente deve procurar também ler a palavra de Deus para aprender, né? Pelo menos a leitura da Bíblia, tá lendo, porque tem gente que tá lendo e tá falando errado, aí já é demais, né? Se eu estou falando com os irmãos aqui sem ler, eu tropeço, eu falo o meu linguajar. Mas se eu estiver lendo, eu tenho que ler o que está escrito, né, irmão? Porque aí já não é mais simplicidade. Se eu estou com a Bíblia aberta e eu estou lendo errado, aí já não é mais simplicidade, aí é falta de sabedoria mesmo, né? Falta de atenção. Pelo menos na hora que estiver lendo a palavra, leia a palavra certa, ué. Se gaguejar, volta, lê de novo, não tem problema. Agora, se eu não estiver lendo, eu posso falar ao meu jeito e vai sair palavra errada mesmo, não tem jeito. E o outro grupo era a falta de humildade também. Não tem paciência, é soberbo, é arrogante. Como eu estou dizendo, arrota a santidade, arrota a sabedoria, arrota diploma, arrota que é jejum. Tem irmão que jejua não é para Deus, ele jejua para humilhar os outros. Esse jejum não vale nada para Deus, irmão. Eu estou aqui com 7 dias de jejum, eu fiz uma campanha de 3 dias, 3 noites, eu fui para o monte. Esse jejum não presta para nada, irmão. Esse jejum Deus nem se agrada. Porque Jesus disse que no dia que tu jejuar, né, toma um banho, passa um perfume, penteia o cabelo, veste a tua roupa mais bonita e não deixa ninguém saber que você está jejuando. Porque quando você fica rotando seu jejum, você já perdeu a graça. Aí o cabra vai lá pro monte, fazer o que no meio do mato?
Aonde está escrito que você tem que orar no meio do mato, fazendo fogueira, queimando papel? Isso tudo é feitiçaria, irmão. Isso tudo é feitiçaria. É tudo jaquitância. Aí tá lá em cima do monte fazendo live transmitindo. Quando eu descer do monte agora eu vou fazer a terra tremer. Coitado de você, irmão. Se você quer orar no monte, vai sozinho, ora escondido. Não deixa ninguém saber, não fala pra ninguém, né? Agora toma cuidado pra uma cobra não te pegar lá. Toma cuidado pros maribodos não te ferrar. Toma cuidado pra um boi não te dar uma chifrada. Porque eu não sei o que é que você vai fazer no monte para orar, se você tem a sua casa, se você tem a igreja. Crente não vai para a igreja. Mas tô no monte, irmão, tô no monte. Aí no dia de culto ele não vai. Irmão, o lugar de orar é no monte ou na igreja? Irmão, vamos subir lá no Monte Everest. Aí todo mundo vai. Irmão, vamos aqui no culto. Irmão, não vou porque a igreja é longe. Porque tá chovendo, porque tá frio, porque tá calor, porque tá escuro, porque minha perna tá doendo. Irmão, nós vamos fazer uma oração lá no monte. Meu Deus, aí todo mundo vai. Irmão, isso é fanatismo. Isso é idolatria. Entendeu? O lugar de orar é na tua casa, no teu quarto, é na igreja. Quando a igreja se reúne para orar a Deus. Deus não mandou ninguém estar orando no meio de mato, não. Isso tudo é paganismo, isso tudo é idolatria. Certo? Então vamos para frente. Então não pode faltar humildade, né? E Paulo vem orientar esses irmãos para que estabeleça a unidade, que todos pensem a mesma coisa, que todos tenham o mesmo objetivo, o mesmo alvo, né? Porque o corpo de Cristo não está dividido. E esse grupo, irmãos, vamos debater aqui, vamos só mostrar para vocês aqui alguns aspectos desses 3 grupos, ou 4, né? O grupo de Paulo era mais focado na mensagem, né? Na mensagem de Paulo, que Paulo falava um evangelho mais de libertação, né? Fugindo do legalismo, fugindo da lei, fugindo daquela coisa toda de rituais. Ele centralizava em Cristo a nossa fé. Já o grupo de Apolo era porque Apolo era um erudito, né? Apolo falava bonito, Apolo tinha todo uma didática assim, bem muito boa. Não tem nada de mal nisso, né, irmãos? Você falar legal, falar bonito, bem explicado é muito bom. Mas tinha gente que desprezava os outros porque só queria ouvir a pregação de Apolo. Já o de Pedro, né, quem seguia o grupo de Pedro era mais... esse grupo era mais legalista. Tanto é que Paulo teve que repreender a Pedro. Porque Pedro, quando estava aí com esses irmãos, ele se fazia como judeu. Quando Pedro estava com gentios, ele se portava como gentio. Aí Paulo teve que dizer, Pedro, não está assim. Ou você é ou não é. Né? Ninguém tem aqui que está obedecendo lei, não. A lei judaica já foi cumprida em Cristo. Mas tem crente, irmãos, que é legalista. Né? Ele quer viver uma vida, né, regrada e quer obrigar os outros. Né? Se ele quer estar aí um sol quente de 50 graus, ele está de terno, paletó, gravata, 2 calças e meia. Né? E ele quer que o crente use assim também. Não, irmão, tem que ser assim, tem que ser na regra, tem que ser no cajado, tem que ser na doutrina. Não sabe nem o que é doutrina. Eu desafio a você aí, pega 10 crentes de 10 igrejas diferentes e pergunta para ele o que é doutrina. Se ele responder, eu te dou um doce, porque não sabe o que é. Bom, e terminando, né, era o grupo de Cristo, que eles se achavam melhor do que todos. Eu não preciso de homem, não preciso de pastor, não preciso de pregador. Eu sou eu, e eu estou ligado em Cristo, eu mesmo faço as minhas orações, eu mesmo ministro a minha ceia, eu mesmo me batizo, eu mesmo me consagro apóstolo. Olha só, né? Ele acha que não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que estar debaixo de alguma liderança, é ele e mais ninguém. Esse camarada não vai nem para o céu, porque se ele for lá, ele vai querer tomar o lugar de Jesus Cristo também, né? Porque ele se acha tão, né? Ele acha que não precisa de ninguém, que ele é independente, que é só ele que faz e acontece. Ele não vai poder ir lá para o céu, não. Porque no céu tem ordem, no céu tem regra, no céu tem liderança, no céu tem hierarquia, no céu tem cada um no seu lugar. E se esse camarada aqui na igreja, ele acha que ele é o tal, ele não vai poder ir para o céu. Meus irmãos, fique com essa palavra, que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ter o mesmo sentimento, o mesmo coração, o mesmo amor, o mesmo sentir. A igreja é de Deus, o corpo é de Cristo, Cristo é a cabeça da igreja e nós somos apenas membros do corpo e membros um do outro, conforme está escrita a palavra de Deus. Amém?
Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.